Professor, estava 18h06, nós já estamos com os coordenadores também na sala. Deixa eu apresentar. Professor Kleber. Não sei se vocês já se conhecem. Kleber, nós já nos conhecemos já, dos trabalhos no Graça do Axé. Ai, que bom, que bom. Professor Kleber. Professora Márcia Versiani. O professor, eu esqueci de falar, o professor Kleber é daqui, de Uberlândia, trabalha na rede municipal de ensino. A professora Márcia é da Unimontes, do campus Pirapora. Falando certo, né, Montes? Tem a professora Edneia, acabou de chegar. Pirapora e Montes Claros. Pirapora e Montes Claros. Então, essa é uma moça muito que anda muito, né, Márcia? Caminho demais. A professora Edneia, da Universidade Federal do Oeste do Pará, da UFOPA. Eu vi que a professora Rosa entrou também. Oi, Rosa. Professora Rosa, da IFTM, do campus da reitoria de Uberaba. Acredito que os coordenadores estão quase aqui, né? Quase todos. E nós temos vários professores nos ajudando nessa tarefa. Está aqui de câmera aberta o Fernando, Rosiane. A maioria são professores de geografia, mas nós temos muitos colegas de outras áreas que vieram animar a gente, né, com essa participação. E uma das coisas boas no meio dessas dificuldades todas foi essa possibilidade de reunião à distância, Regis, porque o nosso grupo de estudo, ele já tem mais de 8 anos, mas a gente nunca conseguiu um volume de pessoas como nós tivemos agora por conta, né, dessa experiência da internet. E também pessoas que sempre participaram conosco, às vezes um encontro, 2, né, estão conosco o tempo todo, como a professora Edneia, a Márcia são de fora, por conta da possibilidade de ser pela internet. Então, isso também foi bom para nós, nesse sentido de ampliar o conhecimento, poder trazer palestrantes, isso também foi muito bom. Ampliou bastante a nossa discussão. E é um prazer recebê-lo aqui, tá, para fazer mais uma das discussões, né, dentro dessa questão étnico-racial. E nós, esse semestre, nós escolhemos como tema o antirracismo. Então, dando início já à sua palestra, eu queria te pedir se você pudesse se apresentar para nós, contar um pouco da sua trajetória, que a gente aprende muito com as trajetórias, né? São sempre exemplos muito educativos para todos nós, que são os empenhos, né, os caminhos que cada um trilhou, isso eu considero educativo. E te passar a palavra para você ficar à vontade, conversar conosco. Nós vamos até 7h30, então se você puder falar um pouco e depois abrir para perguntas, também você fica à vontade, se você quiser já abrir à medida que você for conversando, aí a dinâmica também pode ser que você acha melhor. Ótimo. Tudo bem? Então, seja muito bem-vindo. Então, primeiro, né, agradecer a professora Adriane aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. A gente já tem... Essa conversa ela foi agendada com bastante antecedência, né? Então deu tempo da gente se preparar e fazer parte e participar, né, desse grupo de estudos que traz para esse semestre um tema de extrema importância, né? E que cada vez mais a gente precisa ter pessoas de diversas áreas, né, de diferentes campos de atuação, abordando essa questão do antirracismo e das relações raciais no Brasil. Então, meu nome é Regis, né? Atualmente eu faço mestrado em História Social pela UFO, né? E eu estou residindo em São Paulo no momento para também dar conta de algumas questões do mestrado que exigiu que eu me mudasse. E o meu contato se deu ainda na graduação, né? Também eu me graduei na UFO e nesse primeiro momento eu havia traçado como que se deu essas discussões sobre cotas raciais na Universidade Federal de Uberlândia, nos conselhos universitários, e depois estendendo para a gente conhecer um pouco, né, sobre quem eram alguns estudantes cotistas, alguns estudantes que faziam parte, que usufruíam dessas cotas raciais na universidade e qual a realidade que eles estavam, né? Então, eu trabalhei com história oral. Para o mestrado, eu estou voltado mais para a questão da
história política, onde eu discuto quais são os trâmites, né, que levaram, né, até as questões sociais, os movimentos do movimento social negro. E como é um grupo de estudos, né, eu não cheguei a preparar nenhuma apresentação, né, aí, caso vocês tenham interesse em alguma referência, ou às vezes... Vocês conseguem me ouvir? Acho que travou, né? Sim, sim, deu uma travada, mas já voltou. É que chega uma mensagem aqui para mim. Mas Isso. assim, eu não cheguei a preparar nenhuma apresentação, mas caso vocês tenham interesse em alguma referência, às vezes algum autor, ou queira aprofundar mais em alguma questão, pode me falar que eu encaminho a professora Adriane e ela compartilha com vocês. E também, por ser grupo de estudos, eu quero deixar vocês bem à vontade para fazer as intervenções, né? Não acho que seja uma exposição, acho que aqui não cabe uma exposição. Acho que vocês podem ficar mais à vontade mesmo para fazer as intervenções e a gente ir conversando ao longo dessa apresentação. Não tem necessidade de deixar as perguntas para o final. Porque, assim, desde que eu abordo cotas raciais, uma coisa que eu tenho aprendido é que cada grupo, cada lugar onde você vai, o que chama mais atenção é um aspecto. Então, às vezes, as pessoas elas têm mais interesse em entender o contexto de escolarização dos negros no século XIX. Ou, às vezes, tem mais interesse em saber das mobilizações negras que resultaram nas cotas raciais no século XX. Ou saber como foi o processo de implementação das cotas raciais já no século XXI. Ou uma questão também que está muito em alta são as comissões de heteroidentificação, né? Como que é esse procedimento de averiguar quem vai utilizar as cotas. Então, eu prefiro deixar vocês mais à vontade para ir de encontro com as demandas, né? Para a gente ir conversando. Para essa apresentação, eu preparei mais ou menos a seguinte linha aqui, só para a gente poder ir pensando junto. Eu pensei em começar com a escolarização dos negros no século XIX, né? Posteriormente, a gente parte para a organização política da população negra no século XX e o surgimento ali da pauta das cotas raciais, né? Então, a reserva de vagas para pessoas negras nas universidades como uma bandeira do movimento social negro. Mais para o final do século XX, a gente vai para as grandes mobilizações, então tem Conferência de Durban, Marcha Zumbi dos Palmares, né, alguns marcos históricos que a gente tem aí nesse contexto. E para o século XXI, né, que está mais próximo da gente, as universidades que vão implementando as cotas raciais, as denúncias do uso inadequado dessas cotas raciais, as fraudes nas cotas, a extensão dessas cotas para o serviço público, e eu finalizo aí com alguns aspectos mais gerais sobre como que as cotas raciais elas se encontram no nosso tempo, né? Falando em história do tempo presente. Então, começando, quando se fala de população negra no século XIX, a gente tem muita facilidade de entender o sistema plantation, de entender a escravização, né? Qual que era o lugar do negro, qual que era o lugar do indígena. Só que, por muito tempo, a historiografia no Brasil, ela acabou desconsiderando um fato extremamente importante no que diz respeito a esse processo de escravização e de colonização, que é o quê? Juntamente com esse processo de subalternização, de escravização de um grupo racial, acontecia-se também a exclusão desses grupos das escolas, né? Então, o grande exemplo que a gente tem aí é em 1837, que é quando o Brasil ele começa a organizar a instrução primária, né, no Rio de Janeiro, que até então era a cidade da corte, e na legislação vinha explícito que negros não poderiam frequentar as escolas. Então, esse é um primeiro ponto para a gente entender que, historicamente, a população negra ela esteve impedida institucionalmente de se alfabetizar e de se preparar para aquilo que a gente chamaria de mundo moderno, sociedade moderna, com as novas relações de trabalho.
É importante falar que isso não significa que os negros eles não aprendiam, eles não se alfabetizavam, né? Essa alfabetização negra, ela vai se dar de várias formas. Então, você tinha escravizados que eram de dentro da casa dos senhores, que, por serem de dentro de casa, tinham que aprender a ler para auxiliar os filhos dos senhores, para acompanhá-los até mesmo na escola, nas lições. Então, eles aprendiam a ler e, numa rede de socialização, eles passavam esses ensinamentos básicos aos outros. E a gente vai ter também a atuação de algumas sociedades. Então, a gente tem uma sociedade francesa, que ela vem para o Brasil já na metade do século XIX e começa a ensinar jovens negros a alfabetização. Óbvio que isso se dava num número muito pequeno, mas é importante a gente saber disso para romper com aquela ideia de que todos os negros no século XIX não tinham acesso à educação. Esse acesso à educação ele se dava de forma reduzida e de forma muito complexa, que tem vários adendos aí que eu acho que não tem necessidade de entrar, mas, no geral, né, a maioria da população negra não era alfabetizada. E essa realidade da população negra, ela vai se manter, no geral, até um século depois da instrução primária, que é 1937, que é quando a gente tem, com a ascensão do Estado Novo, né, com Getúlio Vargas, esse modelo corporativista, precisava de preparar um novo tipo de trabalho, um novo tipo de trabalhador para o Brasil. E com essa necessidade vinha também a necessidade de se alfabetizar as pessoas. Então, o que se faz é uma escola, nessa época a gente já tinha algumas escolas profissionalizantes, né, que começam a surgir no Brasil em 1919. A gente tem algumas escolas profissionalizantes e essas escolas profissionalizantes elas vão ser colocadas como alternativa para a população negra, como alternativa para os pobres. Tanto é que isso vem no próprio texto que regulamenta a escola nesse tempo. Então, você tinha dois modelos de escola, isso nos anos 30. Então, uma escola regular, que era para formar as elites, para formar aqueles que iriam conduzir o país, e você tinha uma escola profissional que era voltada para os pobres, para os desvalidos de sorte, para aqueles que precisavam ingressar mais rápido no mercado de trabalho. Entendeu? Então, assim que se dá. E existiam diferenças gritantes de um modelo de escola para outro. E, concomitante a esse processo, você tem também no Brasil a organização negra. Então, a gente tem o professor Petrônio Domingues, que ele faz uma cronologia do ativismo negro no Brasil. Essa cronologia, ela é organizada em três partes principais, se tratando de cotas raciais. Numa primeira parte, você tem, desde a proclamação da República, em 1891, até 1937, você tem uma atuação maçante da Frente Negra Brasileira, né? Essa Frente Negra Brasileira, existiam também outras organizações, mas a Frente Negra Brasileira ela se destaca porque ela que dá início a esse processo de organização política da população negra no Brasil. E ela consegue alcançar, inclusive, um número considerável de 20 mil associados, isso nos anos iniciais do século XX. Então, haviam 20 mil associados que tinha a função aí do cuidado com as questões sociais, justiça social, assistência social e principalmente alfabetização. Então esse era, no geral, o trabalho da Frente Negra Brasileira e que é importante também falar que desses 20 mil associados, talvez o correto seja até falar 20 mil associadas, porque essa frente ela era composta majoritariamente por mulheres negras, né? Isso também é um outro apagamento que a gente tem na historiografia, mas que hoje começa a ser dentro do possível corrigido. Posterior à Frente Negra Brasileira, e aí você tem a ditadura do Estado Novo, né, com a ditadura varguista, nesse modelo corporativista, todas as organizações políticas são dissolvidas, entre elas as organizações negras, que só voltam com seu funcionamento a partir de 1945.
né, quando termina-se o regime varguista. A partir de 45, a gente tem duas grandes entidades que vão ser fundamentais para a organização política negra no Brasil, que a gente tem o Teatro Experimental do Negro e a UHC, que é a União dos Homens de Cor. Essas duas entidades, elas são muito importantes porque em 46 elas vão fazer a Convenção Nacional do Negro. E nessa Convenção Nacional, em 46, dentre um conjunto de propostas políticas que eles faziam e divulgava através da imprensa negra brasileira, através de algumas lideranças que tinham maior inserção no legislativo, uma das propostas era que o Estado deveria ter pensionistas negros no ensino superior para que esses pensionistas negros tivessem melhor qualidade de vida, tivessem e pudessem ingressar em melhores posições de trabalho. E aí, esses pensionistas do Estado, de 46, é o que a gente chama de cotistas hoje. Então, a partir de 46, você tem mais de meio século de luta até se institucionalizar essas cotas raciais. Porque logo em seguida, com essa atuação do Teatro Experimental do Negro e da União dos Homens de Cor, logo em seguida você tem um outro golpe que acaba rompendo também com essas organizações negras no Brasil, que é o golpe de 64, o golpe militar, que num primeiro momento não extingue totalmente, né, as organizações sociais, mas que vai utilizando de estratégias para enfraquecer essas organizações até que elas realmente deixem de existir ou tenham uma atuação muito reduzida. Então, o movimento negro ele vai ressurgir com força somente no período de redemocratização, ali a partir de 79 e já chegando na década de 80, que aí juntamente com essa questão da redemocratização, com a questão da democracia, associa-se democracia com direitos sociais da população negra, com direitos civis da população negra, né? Até a exemplo do que já acontecia nos Estados Unidos. E essa organização negra, ela passa a pautar a importância de se ter cotas raciais, e isso já é a partir dos anos 80, como mecanismo de ascensão social do negro. E aí, essa é a terceira fase do movimento negro que a gente tem no Brasil, no século XX, onde a gente tem um grande movimento que é o MNU, né, que também tem atuação até hoje, que é o Movimento Negro Unificado, que vai ser aí uma das principais entidades para puxar essa discussão das cotas raciais no Brasil. O MNU, como o próprio nome mesmo diz, ele era a unificação de vários coletivos negros que você tinha com atuação regional, com atuação local, que passam, devido a um caso de racismo, na verdade, dois casos de racismo que ocorreram em São Paulo. Um trabalhador negro ele foi assassinado, né, na delegacia de Guaianazes, se não estiver enganado, e um grupo de jovens negros, eles foram proibidos de entrar no clube de regatas do Tietê, por serem negros. E aí esses dois casos de racismo têm uma proporção nacional, uma ampliação nacional muito grande, e em resposta a isso faz um ato na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo e lança o MNU. E aí junto com o MNU a gente tem várias figuras famosas, né, no movimento negro envolvidos nesse processo. Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Clóvis Moura e tantas outras lideranças que discutiam as questões raciais no Brasil. E isso é um marco nessa terceira fase do movimento negro no Brasil. E a partir de então, o que a gente vai ter é uma série aí, tem a Constituição de 88, então volta-se a um regime democrático, e aí a partir disso, o que você tem é uma série de mobilizações negras que vai caminhando para fazer com que as cotas raciais se tornem uma bandeira em comum, porque até então você tinha várias pautas, você tinha a questão da saúde, você tinha a questão da violência policial, você tinha a questão da pobreza, da comida, né, do emprego, e aí o que vai acontecendo é concentrando
todas essas pautas em cotas raciais, né? Então, olha, a gente precisa, já se entendia, né, que a universidade no Brasil ela funcionava como um filtro, né, de certa forma até hoje, em que a partir do ensino superior você determina qual a qualidade de vida do sujeito. Então, o movimento negro entendeu que era preciso disputar esse filtro para garantir a ascensão social dos seus pares, da comunidade. E aí a gente tem, em 97, a gente 95, na verdade, em 1995, você tem a Marcha Zumbi dos Palmares, que é uma marcha que reúne 300 mil pessoas em Brasília, e ela é feita no dia 20 de novembro, né, no ano em que se comemorava 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. E nessa marcha é entregue uma carta reivindicatória, na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, entrega-se uma carta ao presidente com uma série de reivindicações do movimento negro, e entre essas reivindicações estava a necessidade de cotas raciais, de acabar com o mito da democracia racial, fazer com que o Brasil se reconhecesse enquanto um país racista. Então, todas essas pautas estavam ali. E como houve uma mobilização muito grande, né, essa é uma das maiores mobilizações negras no século XX, o governo ele se viu pressionado a fazer vários atos administrativos imediatamente, né? Então, você tem um seminário sobre multiculturalismo que é feito na UNB, você tem a criação de um grupo de trabalho ministerial para pensar cotas raciais no Brasil, isso tudo ainda em 96, né, no ano seguinte à Marcha Zumbi dos Palmares. Só que o que o movimento negro percebeu é que muitas dessas conquistas elas haviam ficado muito no plano da discussão, não haviam não era possível vislumbrar coisas muito concretas. Então, esse movimento negro, ele se prepara para um evento ainda maior, que é a Conferência de Durban, que acontece em 2001, na África do Sul, que é uma conferência convocada pela Organização das Nações Unidas e que tinha como objetivo debater a xenofobia, o racismo e intolerâncias correlatas. E aí, nessa conferência de Durban, em 2001, o Brasil vai ser um dos países que mais vai chamar atenção. Primeiro porque pela quantidade de delegados, né? O Brasil ele tinha a maior delegação de representantes negros, então eram mais de 300 delegados. Então, delegados, no caso, pessoas eleitas, né, lideranças do movimento negro, eleitas para representarem na Conferência de Durban, e você tinha mais um tanto de outras lideranças que não tinham direito ao voto, que não eram delegados, mas que havia dado um jeito de ir para participar da conferência. E aí, nessa Conferência de Durban, o Brasil ele é exposto enquanto um país racista, então aí realmente veio que aquela questão do mito da democracia racial não se aplicava aqui, né, como toda a segunda metade do século XX vinha mostrando. E um dos principais encaminhamentos que sai dessa Conferência de Durban eram que os chefes de estados deveriam se comprometer com ações afirmativas para acesso da população negra no ensino superior, principalmente o Brasil, porque na África do Sul, eles haviam acabado de sair de uma política de apartheid, né, ou seja, de segregação extrema de negros e brancos, há pouco tempo, nos anos 90, isso. E mesmo numa política de apartheid, a África do Sul ela conseguia mostrar números de universitários negros superior ao do Brasil. Né? Esse é um relato do Lindenberg, que era um dos diplomatas que estavam envolvidos nessa conferência de Durban. Então, realmente via que o ensino superior ele não tinha, de forma alguma, ingresso de pessoas negras. E aí esse movimento volta da Conferência de Durban, da África do Sul, e começa, então, uma briga institucional para garantir as cotas raciais nas universidades. Mas mesmo com toda essa mobilização que marcou todo o século XX, o que você vê é que, ainda assim, não havia vontade política nem no Legislativo, nem no Executivo Nacional, para se institucionalizar um programa de ações afirmativas para negros. Então, o que esse movimento negro vai fazer quando volta da África do Sul,
e aí já no século XXI, é voltar a sua articulação para as universidades. Então, até então, o movimento negro, por toda a questão da democracia, por toda a construção que vinha sendo feita no século XX, direcionava essa pauta totalmente para o cenário político institucional. A partir de 2001, que é o pós-conferências de Durban, essa pauta ela vai para as universidades. Então, o movimento negro, e aí você já tem alguns intelectuais negros que foram fundamentais nesse processo, o movimento negro começa a disputar os conselhos universitários, falando, olha, se as universidades elas possuem autonomia universitária, a gente não precisa ficar esperando uma legislação para garantir cotas raciais. As universidades elas podem, por meio da sua autonomia, institucionalizar elas mesmas esse programa. E aí, então, em 2003, a gente tem as duas primeiras universidades estaduais que estipulam cotas raciais para negros, né, que é a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? Essas duas universidades elas são as precursoras em colocar cotas raciais no Brasil. O caso da UERJ ele ganha um pouco mais de repercussão, né? Porque logo que a UERJ ela institucionaliza cotas raciais, a universidade ela passa por uns jogos universitários. E aí, nesses jogos universitários, que vinham universidades de todo o estado do Rio de Janeiro, acho que era até a âmbito nacional, na verdade, vinha estudantes de todo o país, você tem várias manifestações racistas, né, no campus da UERJ, e você tem o público que assistiu os jogos chamando a UERJ de senzala, chamando a UERJ de quilombo, porque era uma das primeiras universidades que haviam colocado cotas raciais, e essa era a resposta que os universitários estavam dando a essa universidade. E você tem várias mobilizações, tem toda uma questão jurídica envolvida nisso, mas no ano seguinte, em 2004, a UNB, que é a Universidade de Brasília, ela também adere a uma política de cotas. E aí a UNB ela passa a ser a primeira universidade federal a ter cotas raciais no Brasil. E aí, depois dessas três universidades, o que vai acontecendo é exatamente isso. Cada universidade vai institucionalizando uma política de cotas raciais da sua maneira. E aí, com toda essa movimentação, então, algumas universidades tinham, outras não tinham. A pessoa que não ingressava se sentia lesada e entrava com uma ação na justiça. E aí, tinha divergências judiciais. Toda essa movimentação, ela vai exigindo das instituições uma tomada de posição. Então, você tem, em 2006, 2008, né, acho que já é lançado o Manifesto pela Constitucionalidade das Cotas, então o Supremo Tribunal Federal começa a discutir se eram constitucionais ou não as cotas raciais, que aí no final tem que ser uma decisão pela constitucionalidade das cotas raciais, e em 2012, você... eu pulei uma grande parte da história, mas em 2012 você tem a aprovação da Lei 2.711, que regulamenta as cotas, que dentre, né, os recortes sociais que são feitos, ela regulariza as cotas raciais nas universidades. Então você tem todo uma trajetória extensa mesmo, né, que começa da escolarização dos negros no século XIX, se intensifica com a organização política do movimento negro no século XX e que constrange uma tomada de posição por parte das autoridades no século XXI. Então é assim que se coloca cotas raciais no Brasil e que também uma das estratégias para aprovação foi a ampliação desse programa de ações afirmativas. Então, até o final do século XX, falava-se somente em cotas raciais. Quando começa a se discutir no Congresso, no campo institucional, surge a necessidade de incluir outros grupos sociais, que era uma forma assim, de negociar, né, politicamente a aprovação desse programa e também ter maior adesão por parte da sociedade, que ainda tinha uma polêmica muito grande em torno disso. Né? Então, era muito comum você ver nas escolas várias ações assim, olha, quem é contra e quem é favorável às cotas raciais. E aí o debate que se limitava a isso, quem apoiava e quem não apoiava.
né, e não se problematizava, não se debruçava em cima disso. Então, isso vai chacoalhando muito o tecido social brasileiro mesmo. Até que aí a gente tem essas cotas de 2012, né, elas são cotas na graduação, e em seguida, em 2014, você tem cotas no serviço público federal, né, que depois também se desdobra, alguns estados vão aderindo e outros municípios também vão aderindo. E logo que foi aprovada as cotas raciais, logo em seguida, em 2013, você tem aí o primeiro contingente, né, de estudantes negros, indígenas e pessoas baixa renda, pessoas com deficiência, pessoas vindas de escola pública, né, ingressando em maior quantidade nas universidades. Você também começa a ter denúncias de pessoas que não se encaixavam no perfil cotista, né, que não estava contemplado na lei, mas que faziam uso das cotas. Então, eram denúncias de fraudes, né, de pessoas brancas que se autodeclaravam pardas e utilizavam as cotas. No geral, as fraudes nas cotas raciais, nas cotas, né, nas ações afirmativas das universidades, elas vão concentrar nessa questão racial. Né? Então, eram pessoas que se declaravam pardas e aí tinham um entendimento de que não, meu pai é negro, minha mãe é branca, então eu me declaro parda, e aí isso foi gerando um outro problema também, né, nessa questão das cotas raciais, até que em 2018 você tem a portaria normativa número 4, que é uma portaria do Ministério do Planejamento, que regulariza o que é chamado de comissões de heteroidentificação no serviço público, e aí algumas universidades começam a utilizar dessa portaria para fazer a averiguação de quem eram os estudantes cotistas. Né? Você tem aí várias ações do Ministério Público, você também tem todo um transtorno, né, de como que as universidades elas vão formando essas comissões averiguadoras. Então, essas comissões elas surgem no primeiro momento como uma instância de denúncia, né? Então, os colegas que viam que uma pessoa não se encaixava nas cotas raciais denunciavam na ouvidoria da universidade, as universidades abriam um processo administrativo, e aí montava-se uma comissão, geralmente essas comissões ligadas aos núcleos de pesquisa de questões raciais, então aos NEABs, aos órgãos vinculados à BPN, né, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e aí deliberavam se essa pessoa deveria ser, se ela tinha direito à vaga que ela estava usufruindo ou se ela tinha que ser desligada. Né? E o que a gente vai ter aí, principalmente no ano de 2014, 2015, números em massa das universidades fazendo desligamento de estudantes que haviam se declarado enquanto pessoas negras e que não eram negros e por isso eram desligados, perdiam-se as vagas. Hoje, né, trazendo aí mais para próximo, eu vou abrir para vocês poderem fazer as intervenções. Hoje, a gente tem algumas organizações, então você tem, porque as cotas raciais elas têm uma vigência de 10 anos, esse é um dado importante. Então, em 2022, vai estar havendo, vai rediscutir as cotas raciais no Brasil, em 2022. E aí já tem uma organização negra, né, cuidando, atenta, né, a essas movimentações. Você tem a Coalizão Negra por Direitos, né, que é uma entidade com vários movimentos negros, vários coletivos negros que tem acompanhado, que dentre as suas ações tem acompanhado de perto essa questão das cotas raciais. E, ao mesmo tempo, você tem também já alguns representantes políticos que querem revogar as cotas raciais. Então, o Fernando Holliday, em São Paulo, entrou com um projeto de lei para revogar as cotas no serviço público no estado de São Paulo. A Daiane Pimentel, que é deputada pela Bahia, entrou também com uma ação para revogar só as cotas raciais, então deixar pessoas com deficiências, deixar a escola pública, mas tirar o critério racial das cotas. E o então presidente, né, o Jair Bolsonaro, já se manifestou várias vezes também contrário à política de cotas, que, ao que tudo indica, né, se for seguir o trâmite previsto, vai ser avaliado aí no último ano de governo dele.
E então, acho que isso já dá para a gente pensar a importância de se dedicar ainda, né, às cotas raciais, né? É um debate necessário, né, que ainda precisa ser feito, que tem toda uma questão histórica, política, social envolvida e que muito em breve, né, a gente vai voltar a presenciar aí esses conflitos que marcaram a aprovação das cotas raciais. Muito em breve esses conflitos vão voltar para se garantir ou não a continuidade desse programa de ações afirmativas. Aí, no geral, as questões que eu tinha para colocar eram essas, né? Aí eu deixo vocês à vontade para fazer as intervenções, se tiver alguma questão. Nossa, muito bom, professor Regis. Você fez um passeio assim com a gente no panorama, muito importante, né? E são muitos detalhes, não dá tempo realmente de fazer. Fiquei com vontade aqui de ouvir as três possibilidades de palestra numa outra oportunidade, tá bom? Ou um curso, né, específico. Então, nós vamos abrir agora, tá? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Ou comentário? Adriane, a Beatriz, ela já pediu a palavra. Depois o Ainda bem Fernando. que a Edneia está atenta. Assim, até que eu leio o chat, já foi. Eu Obrigada. fico aqui de olho. Obrigada, então. É a Beatriz. Beatriz, depois Fernando. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Regis. Foi muito boa a sua exposição. Eu fiquei, assim, eu fiquei muito surpresa com esse dado que eu não tinha, de que havia mais universitários negros na África do Sul durante o Apartheid do que no Brasil. Assim, isso só mostra que a universidade pública no Brasil é um grande apartheid, e mesmo com as cotas continua sendo. E daí agora você comentou que em 2022, né, tem a questão da validade dos 10 anos da lei das cotas e que algumas coisas vão ser revisadas. Eu fiquei pensando já a primeira coisa, eu fui fazendo as continhas no dedo, e daí em 2022 a gente vai estar em ano eleitoral, e daí já fiquei pensando em toda a apropriação desse debate que vai rolar, né? Principalmente se for mais para o fim do ano que acontecer. E daí fiquei pensando assim, a gente já tem dados das universidades que implementaram cotas, assim, de como que está o componente, o percentual de alunos negros, ou de alunos de escolas públicas, ou ambos, assim, já tem esses dados? Porque eu lembro, assim, que quando eu estudei na Unicamp, de 2015 a 2018, na graduação, e acho que em 2016 foram aprovadas as cotas, né, como a universidade estadual, demorou mais um pouco. E que tinha o plano, que eu acho que deve estar sendo executado, de manterem GTs permanentes de análise de dados. Eu queria saber se isso está acontecendo nas federais também, e se a gente já tem, assim, estudos compilando e fazendo análises de como está sendo e como que isso vai ser vai ser utilizado nessas discussões de 2022. Certo. Aí, só para eu entender, Adriane, eu já vou respondendo, vocês preferem fazer blocos? Eu acho que pode ir respondendo, Regis. Até, por enquanto, o pessoal ainda não se manifestou. Vai ficando quente no final do negócio, sabe? Porque aí uma pergunta vai animando o restante. Aí daqui a pouco, se tiverem várias, a gente faz o bloco, pode ser? Certo, combinado, Tá? então. Então, Beatriz, né, muito pertinente nessa colocação, porque, na verdade, essa questão dos dados tem sido um problema, né, em muitas universidades, principalmente para nós que pesquisamos a questão das cotas raciais, porque há um impasse, né, com a administração das universidades que alegam que a gente está lidando com dados pessoais de estudantes, que não pode ser liberado esses dados, então acaba que tem uma dificuldade muito grande para ter acesso a esses dados e produzir pesquisas que sejam capazes de trazer materialidade a isso, né? Que é extremamente importante. Mas isso não significa que as pesquisas não estejam acontecendo. Elas estão acontecendo com algumas dificuldades, mas tem acontecido. Então, a gente tem hoje, a nível nacional, a gente tem o professor Rodrigo Ednilson, que é da UFMG,
ele coordena um programa de ações afirmativas, né, que funciona como um observatório mesmo das ações afirmativas no Brasil e que tem lançado muitos artigos, muitas publicações para a gente entender a realidade das cotas raciais nas universidades, que tendem a diferir bastante de uma universidade para outra. A gente tem o Observatório de Políticas Afirmativas também, com o pessoal da UERJ, né, que tem acompanhado isso, e a gente tem também os trabalhos da BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, que tem um GT, um grupo de educação, que inclusive lá da Unicamp, eu não sei se você conhece, mas quem participa com a gente é a professora Débora Jeffrey, né, da Faculdade de Educação. Inclusive, a gente teve um seminário, um segundo seminário de ações afirmativas da BPN, ela participou com a gente, e a proposta é que a gente consiga lançar aí mais uma coletânea sobre essa questão das ações afirmativas para esse segundo semestre. Mas, realmente, essa questão dos dados tem sido um problema, não são todas as universidades que liberam isso. A UF, inclusive, a universidade que eu faço parte, é uma universidade que a gente enfrenta muitos problemas em relação a isso, né? A gente não tem ainda o livre acesso a esses dados, e isso dificulta muitas pesquisas, né? Porque se vai passar por uma reavaliação em 2022, eu não consigo imaginar eu não consigo ver a possibilidade de uma avaliação sem dados para a gente pensar isso, né? Então, realmente, isso é um problema que tem sido enfrentado, mas que dentro das possibilidades a gente tem dado continuidade às pesquisas, e hoje, a nível nacional, já tem uma quantidade boa de publicações a respeito das experiências das universidades com as cotas raciais. Muito bom. Regis, a Fernanda Lamani se inscreveu. O Fernando estava inscrito antes da Fernanda. Então tá. Aí depois do Fernando é a Fernanda. Isso aqui. Vou deixar para você, né, esse negócio. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande poder ouvir o Regis. É muita informação que a gente obteve aqui e informações bastante pertinentes. Parabéns, Regis, por essa luta sua, que eu percebo que não é fácil, é muito difícil, mas eu vejo tanto prazer no seu olhar de estar lutando por essas causas, né? Por essa causa. Todo mundo aqui já sabe, eu sou professor de escola pública, né? Sou professor de geografia, e dou aula numa escola assim, de periferia mesmo, né? Onde temos vários problemas, né? Questões raciais extremamente apuradas, né? A maioria dos alunos negros, tal. E eu fui diretor dessa escola por um período, e eu na minha gestão eu tive alguns problemas. Quase no final da minha gestão, eu tive um dissabor muito grande, né? Era no noturno, né? A gente estava tranquilo, estava já quase entrando, os meninos entrando para a sala, era mais ou menos umas 7h10, porque lá começa às 7h15 as aulas, no noturno. E, de repente, a polícia entrou na escola e começou a agredir o professor, que era negro, que é negro, né? Professor de história, e foi que a confusão, e o professor ficou estirado no chão, com a camiseta toda rasgada, e a polícia em cima dele, 3 policiais em cima, e eu cheguei e vi aquela cena extremamente, assim, eu fico até emocionado, porque foi um dia muito difícil para mim como gestor da escola, e não teve nenhum tipo de respeito à polícia, enquanto ao gestor da escola e enquanto aos alunos e aos servidores que estavam ali. Jogaram spray de pimenta na nossa cara, enfim, foi extremamente difícil para mim ali. E de lá para cá, a minha visão mudou muito, né? Passei a estudar essas questões e vi que o papel da polícia é extremamente preconceituosa, racista, arrogante,
e tudo mais. Eu já tinha essa visão com polícia, aí negócio para mim, depois desse episódio, eu já tenho um certo, classifiquei que vestir o farda para mim já não serve, né? Que nós enquanto servidores, as pessoas, o professor foi desrespeitado. Enfim, aí levaram o professor preso, ele foi sair só na segunda-feira, o negócio foi difícil. Aí isso aí repercutiu aqui Uberlândia inteiro, muitos deputados ligaram para mim, até a universidade ligou para mim. Foi assim um período complicado, mas assim é um período que a gente tem que deixar como experiência, como aprendizado, né? E a minha pergunta é o seguinte: diante de tudo isso que você falou, né, e você até citou o nome desse presidente que está aí agora, como você vê o papel da polícia em cima disso tudo que você disse e como você vê essa atual gestão frente a essas questões que você já falou muito bem, né? Porque na associação, não sei como é que eu esqueci o nome agora, do Zumbi dos Palmares, né? Que é um negro, né? Um secretário é um negro, e com ideias, vamos dizer assim, nazistas. Como que você vê, como que os movimentos negros já estão se movimentando a respeito de todas essas questões que andam acontecendo no país? Obrigado, viu, Regis? Certo. Então, Fernando, importante as suas colocações, né? Eu estava em Uberlândia quando esse caso aconteceu, eu me recordo bem, era com um amigo, inclusive, né, também da história. Foi uma situação muito chocante mesmo e que já aponta para a gente, né, um pouco de como essa violência ela funciona, sobretudo nas periferias, né, principalmente nas periferias, né, onde não se respeita nenhum ambiente escolar, que deveria ser um lugar totalmente contrário, né, a essas práticas, mas que a gente vê como que funciona. O papel da PM diante de tudo isso, né? No Brasil, a gente tem algo que foi muito bem teorizado pelo professor Silvio Almeida, que é a questão do racismo estrutural, né? E dentro desse racismo estrutural, a gente tem um racismo institucional, que é o que age como determinante das ações das nossas instituições. E aí a polícia militar, ela surge como um reflexo direto desse racismo institucional, né, em que o tratamento dado a um corpo negro é totalmente diferente ao tratamento dado a uma pessoa branca. E a função disso tudo é você realmente garantir a repressão extrema, né, dessa população, né? Você garantir, você não dá as condições mínimas para que essas pessoas elas possam se organizar e elas possam reverter a realidade em que estão. Então, existem várias formas de você garantir um controle social. Quando esse controle social ele foge, né, da mão do Estado, quando o Estado começa a perder o monopólio da violência, ele intensifica suas ações para se garantir no poder, né? Então, a função da PM, né, e isso eu não quero generalizar, eu acredito que existam sim policiais que dentro do seu local de trabalho tenta fazer a diferença, mas no geral a função que a polícia ela vem desenvolvendo no Brasil é de garantir mesmo o controle social e garantir e proteger o Estado, né? Proteger o Estado, proteger as classes dominantes, proteger os mais ricos, em detrimento da população negra que continua aí sofrendo. A gestão Bolsonaro, né? Já incorreu em vários momentos, né, falas do presidente racistas, falas contrárias à atuação do movimento negro, e hoje tem uma demanda muito grande para essa questão de representatividade, né, que é você, enquanto negro, ver outra pessoa negra num cargo de poder,
Você, enquanto indígena, vê o indígena à frente de uma instituição de poder. E por mais que, em momento, é longe de mim querer negar a importância dessa representatividade, mas o que a gente vê é que essa representatividade ela tem limitações. Então, no caso da Fundação Palmares, lá com o Sérgio Camargo, né, se eu não estiver enganado, que é um jornalista, é o que o governo fez é exatamente Fundação isso. Ele Palmares, eu tinha pega esquecido essa. isso, Fundação Palmares, né? Ele pega um produto do colonialismo, né? Porque é assim que eu vejo essas pessoas. Quando eu vejo um Sérgio Camargo, é um resultado do colonialismo, é mostrando como que o colonialismo deu certo nesse país. Quando eu vejo um Holiday, é o resultado do colonialismo, que é o quê? São pessoas que, apesar de negras, que apesar de estar numa posição de violência, numa posição de vulnerabilidade, elas se aliam aos opressores. Né? Então, realmente é uma questão muito delicada, mas que, no geral, os movimentos negros e os coletivos, eles têm estado atento a isso e, dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, cada um tem se organizado para se preparar, né? Para disputar as instituições desse país que, no último governo, né, sobretudo, está aí na mão de uma pessoa abertamente contrária à promoção de igualdade racial e todos os avanços sociais que eu acredito que a gente vinha tendo. Obrigado, Regis. As colocações foram pertinentes. Fernanda, agora, Edneia? Isso, a Fernanda. Boa noite. Regis, queria muito agradecer sua fala. Foi cirúrgica, pontual, precisa, assertiva. Me enche de orgulho sempre. Estava com muita saudade. E eu estou bem afastada do movimento negro. Eu estive mais presente, né? Mas hoje eu estou bem afastada e eu queria que você, não sei se você pesquisa, mas como que está a questão da permanência estudantil desses alunos que ingressam por meio de cotas raciais? Porque o que eu tenho visto aqui, mas muito de forma nada científica, eu tenho visto no Twitter, no Instagram, que os meios de permanência estão sendo extintos e extinguidos categoricamente. Essa permanência estudantil, ela está sendo olhada? Como que o movimento negro está lidando com isso? Eu lembro que quando eu fazia graduação na UFO, eu entrei com alguns recursos, né, então eu consegui o transporte para ir para a universidade, voltar. Eu ganhei o RU, que então eu comia, almoçava, jantava e tomava café da manhã no RU. Eu podia ficar na UFO o tempo todo que eu conseguia me alimentar. Eu ganhei o transporte e não ganhei auxílio moradia porque eu morava com a minha mãe na cidade de Uberlândia. Mas outras pessoas precisam, né, desses auxílios para permanecer dentro da universidade. E como que o movimento negro está vendo esses cortes? Realmente estão acontecendo esses cortes? Como que está essa questão? Deixa eu ouvir você falar mais um pouquinho. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Saudade também, né? A gente já se conhece aí de longa caminhada. E muito pertinente, né, a sua colocação, porque dialoga muito com o que a Beatriz falou no começo, que é essa dificuldade que a gente tem tido de acessar os dados. Mesmo com essa dificuldade que a gente tem, o que aponta é que a gente tem passado os estudantes para dentro das universidades, mas não tem dado condições para que eles permaneçam. Então, no geral, o que o cenário aponta é isso. E a questão da permanência estudantil, é importante a gente lembrar que a gente não conseguiu fazer da permanência estudantil uma lei, né? A permanência estudantil, a assistência estudantil, né, ela é um decreto presidencial. Esse decreto ele não chegou a ser revogado até onde eu vim acompanhando, mas ele abre uma margem muito grande para que sempre que precisa fazer corte, sempre que precisa fazer uma retirada, precisa não, né? Sempre que fazem, quem mais sofre com isso é a pasta da assistência estudantil. Então, com esses cortes que a gente teve aí nos últimos anos, nas universidades, a universidade ela reproduz essas estruturas sociais. Então, num primeiro momento, são sempre os grupos mais vulneráveis que vão sofrer com isso. Então, primeiro, a gente desliga os funcionários terceirizados, né? Então, começa a haver desligamento em massa de funcionário terceirizado, que
um grupo que tem maior vulnerabilidade nas relações de trabalho dentro da universidade e a gente não se importa com isso. E aí, logo em seguida, o que a gente faz é sacrificar a assistência estudantil. Então, no caso da UFO, a gente teve, por exemplo, não tem mais intercamp, né? Então, os estudantes que precisavam fazer disciplinas fora, nos campos de extensão, Ituiutaba, Monte Carmelo, esses campos eles ficaram isolados, porque não havia transporte para fazer, para dar condições de ir até esses campos. O RU sofreu bastante com os cortes, né? Bolsas de permanência também sofreram. E no caso da UFA, a gente ainda está, num cenário nacional, a gente ainda está bem, porque tem universidades que isso ainda foi mais severo. Né? Então, que é realmente de cortar totalmente, de tirar, por exemplo, a gente está vivendo um contexto de pandemia. Então, não há condições de manter os restaurantes universitários funcionando. Mas e aí, o estudante que depende daquele restaurante para se alimentar, o que ele vai fazer? Né? O estudante que tinha bolsa de RU. Então, isso não é uma preocupação. Né? Ele volta para a cidade dele, ele dá o jeito dele, ele que se vire. Né? E aí, isso acontece o quê? Esse estudante, ele vai... No grosso modo, né, ele vai ingressar no mercado de trabalho, ele vai sobrecarregar com relações de trabalho que a gente tem, e a tendência é que ele realmente se desligue da universidade. Então, isso aponta para a importância da gente pensar as ações afirmativas no plural, né? A cota racial, ela é uma medida de promoção das ações afirmativas. Mas, para além da cota racial, você tem a necessidade de permanência, você tem a necessidade de socialização, você tem a necessidade de inclusão desse estudante. Né? Quando eu trabalhei na monografia, eu tinha relatos de estudantes negros, cotistas, que não se sentiam à vontade no laboratório, porque quando ele entrava no laboratório, todo mundo começava a falar inglês. E aí, obviamente, ele não sabia inglês, então como é que ele ia se socializar nisso? Então, você vê que essa questão da permanência, essa questão de pensar as ações afirmativas para além da cota racial, é uma necessidade que a gente tem hoje, e a permanência estudantil, ela vai direto nisso. Né? Quando você tira moradia de estudante, quando você tira alimentação, quando você tira bolsa permanência, né? Recurso para ele se manter, naturalmente o fluxo é que ele saia da universidade mesmo e seja aí mais um caso de cota que não deu certo, né? Então, realmente é importante a gente pensar nisso, e os dados eles nos ajudam a pensar isso, né? Mas infelizmente eles ainda não estão liberados da forma que a gente gostaria. Nossa, tem tanta coisa ainda para fazer, não é, Regis? Nossa. E aí, quando a Fernanda lembra, né, das situações, assim... e essa última denúncia que você fez também, da questão dos colegas falarem em inglês para desqualificarem o outro colega. Como... Assim, como é difícil essas questões. A gente não imagina os mecanismos que são usados para desqualificar uma pessoa, seja no que for, né? Grande mérito, né? Você já ter tido acesso ao inglês. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente ainda tem tempo. Vou aproveitar os professores aqui que estão com câmeras abertas. Pode. Quem é? Tô vendo. Palmira. Para você. A Edneia tem que abrir o microfone. Uma visão geral. Qual que é a raiz do racismo no Brasil atualmente? Onde você enxerga ela? Certo. É uma questão curta, né, e extremamente complexa, né? Mas que a gente realmente tem que se debruçar. A raiz do racismo, assim, né? Eu não ousaria apontar uma causa específica, né? Até porque a gente está vivenciando isso e está
tá nesse meio todo, né? Mas o que eu acho que é extremamente importante a gente entender é aquilo que o Silvio Almeida vem falando e que eu citei aqui, é entender o racismo enquanto estrutural, né? O racismo, ele não está num palavrão especificamente, ele não está num xingamento, ele não está numa ação da polícia, ele está constituído na sociedade brasileira. Então, para você trazer alternativas para isso, você precisa repensar qual sociedade que nós temos. E eu acho que é importante a gente pensar também que sempre que se fala em racismo, muitas vezes a gente atribui o racismo a um processo histórico. Então, os negros foram trazidos da África e foram escravizados, e por esse motivo a gente tem o racismo. Não. Por mais que o processo histórico ele seja relevante para se discutir o racismo no Brasil, a gente precisa reconhecer que esse racismo ele é também parte da sociedade em que a gente está. Então, essa sociedade que nós estamos, ela não se dispôs ainda a desmantelar essas estruturas racistas e, por esse motivo, o racismo ele continua. Então, eu sempre dou um exemplo. Se você fosse nos anos 50 no Brasil, você fosse para dentro de uma família tradicional, era comum juntar o pai e a mãe, sentar com uma filha, né, geralmente a mulher, e falar assim, olha, nós decidimos que você vai casar-se com fulano. E eram os casamentos arranjados, que se tinha até pouco tempo nos anos 50 no Brasil. Com o avanço das lutas feministas, a discussão de gênero, a discussão do direito às mulheres, se hoje um pai chega para uma filha e senta com ela e fala assim, olha, eu vou escolher com quem você vai casar, o que acontece? Obviamente ela não vai aceitar. E, inclusive, ela vai trazer muita gente para ajudar a defender ela, o direito dela escolher com quem se casar. Então, porque a sociedade ela se reconheceu enquanto machista, ela se reconheceu enquanto sexista, e a partir disso trouxe condições para reverter essa realidade. Então, o processo histórico, por mais que ele seja relevante, ele não é um determinante. A gente precisa entender o racismo enquanto fruto da nossa sociedade, da nossa geração, do nosso tempo, e que por esse motivo somos nós quem temos que agir para desmantelá-lo. Como você vê o Estado nessa questão? O Estado em relação ao racismo. Isso. Certo. Então, o Estado, existem aí várias abordagens, né, para a gente pensar o Estado. Mas eu parto do princípio de que o Estado ele existe realmente para garantir os privilégios da classe dominante, né? Então, Ele é bonito, esse Estado, né? ele se organiza isso, de forma a garantir esses privilégios, um Estado burguês, né? E esse Estado assim colocado, ele vai agir de forma a ir contrário a qualquer avanço, qualquer ascensão social dos negros e negras, da população negra, dos direitos à igualdade racial, e aí a gente pode se estender para uma questão de classe, né? E é o que a gente tem assistido, né? O que a gente vê no Brasil hoje, eu acho que é muito importante a gente dialogar com aquele filme que a Petra produziu, Democracia em Vertigem, que é a gente entender que o que a gente vivencia no Brasil hoje nada mais é do que um movimento das elites para garantir os seus privilégios. Então, num momento fugaz, você teve avanços sociais, você teve mais direitos, né, você teve conquistas importantes, e aí a partir do instante que as elites elas se cansaram desse jogo, elas foram lá e mudaram as regras. Né? Então, é importante também a gente fazer essas considerações, né, que elas também atravessam pelas questões raciais no nosso país. Obrigada pela resposta. Faz Muito pensar. bom. Regis, queria aproveitar, você falou no início da sua palestra, né, da sua fala conosco, do professor Petrônio Domingues, né? Eu queria, se fosse possível, você falar mais um pouquinho sobre ele. E um outro
uma outra liderança que você também comentou, só que esse foi um pouquinho mais para frente, já na década de 80, do Clevis Moura. Clevis ou Clovis Moura? Clóvis Moura. Clovis. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre eles, por favor. Certo. Então, vou começar pelo Petrônio, né? O Petrônio, atualmente ele é professor da Universidade Federal do Sergipe, e ele é um dos pioneiros a trabalhar com a questão da frente negra no Brasil, né? Então, ele, na tese de doutorado dele, ele, através dos jornais da imprensa negra, ele reconstruiu a trajetória da Frente Negra Brasileira e do ativismo negro no Brasil, ao ponto de fazer essa cronologia. Então, todo o trabalho dele está fundamentado nessa questão que relaciona história, relações raciais e imprensa, né? Então, isso é importante porque, por exemplo, às vezes, antes de você ter contato com essa literatura, é impensável a gente entender que em 1808, né, aliás, 1833, né, a imprensa chega no Brasil em 1808. Em 1833, você já tem jornais negros circulando no Rio de Janeiro, né? Então, como que você pode pensar essa organização negra no Brasil a partir da imprensa, né? Que aí vai se desdobrar para a imprensa negra brasileira, aí depois ter a imprensa paulista, né? A imprensa negra paulista, e que vai ser fundamental para a organização política dos negros e negras no Brasil. E o Clóvis Moura, que eu citei, é porque ele também tá ligado a essa questão da Frente Negra. Ele não é um ativista negro, tá? Ele é um sociólogo, e ele, juntamente com a Miriam Ferrara, eles que vão descobrir, eles que vão atrás, né, desses periódicos negros, né? Eles que vão reconstruir, vão atrás dessas fontes para reconstruir a imprensa negra no Brasil em 1980. Isso aqui com o pessoal da Universidade de São Paulo, né? A Miriam, ela conta que ela havia visto uma reportagem num jornal que até foi extinto, que falava sobre os jornais dos filhos dos escravos, né? E aí ela ficou com isso na cabeça, né? Jornais dos filhos dos escravos. Como assim, né? Os filhos dos escravos escreviam jornais. E aí, quando ela foi pesquisar, ela teve contato aí com várias lideranças negras. Depois disso, eles até lançaram a rede de depoimentos, né, da Frente Negra Brasileira, e que ajudou a resgatar essa imprensa negra no Brasil, que por muito tempo foi desconsiderada. Então, esses trabalhos, eles são importantes porque eles trazem fontes, né, para a gente pensar as relações raciais no Brasil e pensar também a complexidade dessas relações, né? Então, você tira, né, o negro no século XIX ou anterior a isso, você tira ele desse lugar de escravo. O negro é o quê? É escravo. A gente até então não conseguia pensar o negro em um outro lugar que não fosse o escravo. E aí, a partir do momento que vai surgindo essas novas fontes, a gente passa a entender, não, peraí, então existiam escravos alfabetizados, existiam escravizados que ensinavam seus pares, né? Então existiam escravizados que conseguia manter a sua cultura vinda de África de forma clandestina. Como que isso se dá? Né? E aí, a partir disso, a gente começa a trazer um outro olhar, né, para as relações sociais no Brasil, tanto no período colonial, como no período que a gente vive aí nos anos da República. Né? Então, são trabalhos importantes. Só aproveitando que não sei se é mais alguém, tem mais alguém inscrito, que eu queria só citar um último trabalho Regis, não tem ninguém inscrito, não. Tá? É ótimo. É só citar, então, mais, a professora Adriane falou dos trabalhos, citar também outros autores que são intelectuais negros, que foram fundamentais para essa questão das cotas raciais. Então, você tem Abdias Nascimento, né? E aí, dentre os seus livros, o principal dele é o Genocídio do Negro Brasileiro, que, inclusive, o que ele está falando ali é de racismo institucional, né? Que depois vai ser teorizado, mas ele já falava sobre isso. E Lélia Gonzalez, né, que professora da UERJ também, a Davis, quando veio no Brasil agora na última vez, Angela Davis, ela fez um questionamento que foi muito necessário, né, que ela falou assim, olha, gente,
Vocês ficam me trazendo aqui, mas eu aprendi muito mais com Lélia Gonzalez do que eu posso ensinar a vocês, né? Que a Lélia, ela já estava falando da questão da interseccionalidade, de você entender como que um indivíduo, como que uma pessoa, ela pode ser atingida por opressões sociais concomitantemente. Então, se você é negro, você está num lugar de vulnerabilidade. Se você é mulher e negra, você está num lugar de ainda maior vulnerabilidade. Então, são esses intelectuais que ajudam que fazem, né, com que o movimento negro avance e chegue aí até a conquista das cotas raciais, né? E um último apontamento que eu faço, geralmente o pessoal entra muito nessa questão, e aí vocês não entraram na questão, então eu vou falar, que é essa questão das comissões de heteroidentificação, tá? Essas comissões, elas são extremamente necessárias para a gente garantir a efetividade das cotas raciais no Brasil, né? A gente tem um problema seríssimo, que é um problema de ética, né, em que muitas pessoas que usufruíram das cotas raciais tinham perfil da ampla concorrência. Então, eu estou falando de pessoas brancas que se autodeclaravam negras, que se autodeclaravam pretas ou pardas, que se autodeclaravam indígenas, para fazer das cotas raciais um atalho para acessar o ensino superior. Então, a gente tem que ter esses dados, a gente tem que ter esse levantamento desses números e entender que as pessoas que têm direito às cotas raciais são as pessoas que são lidas socialmente enquanto negras. E quando eu falo negras, eu estou falando de pretos e pardos, né? Então, são as características físicas que determinam as relações raciais no nosso país. Então, é preciso ter atenção às características físicas para saber quem deve ou não usufruir dessas cotas. Eu fiquei esperando essa pergunta, mas como ela não veio, eu acho importante deixar esse registro aqui, né? Que o que determina nossas relações raciais são as nossas características físicas. Então, o que determina o acesso às cotas raciais tem que ser nossas características físicas também. Ok? Posso fazer uma pergunta para o professor? Sim. Eu não me inscrevi, mas eu pensei aqui agora. A gente fala muito das cotas como uma política afirmativa vinda do movimento, né? Que não foi uma política vinda somente do Estado, né? Foi principalmente vinda dos movimentos. Quais outras políticas, qual outra política afirmativa daria para vir assim do movimento, de toda a população, que também daria muito espaço para a população negra, como as cotas? Hoje a gente já consegue perceber que as cotas raciais, elas é uma das grandes conquistas, né, do ativismo negro no Brasil. Mas não para por aí, né? Então, a gente precisa pensar na questão da moradia, da população negra, né? Da questão do próprio racismo institucional e como que essa violência alcança, né, a população negra. E as cotas raciais, elas podem ser aplicadas em outros campos. Então, o que a gente está vendo ultimamente é isso. Essa semana teve um caso da Magazine Luiza, né? Não sei se vocês acompanharam, que a família Trajano, ela lançou um programa, né, de trainees especificamente para pessoas negras. Isso é ações afirmativas, né? É uma forma de ações afirmativas. É cotas raciais no setor privado, e que é extremamente necessário, porque tem algo que eu aprendi com o movimento negro, isso bem quando criança, é a gente fazer o teste do pescoço, né? Quando você entra em determinados lugares, qual a leitura racial que você tem daquele lugar, né? Qual a posição ocupada pelas pessoas negras, qual a posição ocupada pelas pessoas brancas? A gente precisa começar a nos confrontar com isso. Então, se você tem uma seleção que no final todas as pessoas contratadas são brancas, você tem que se perguntar o porquê disso. Porque há uma dimensão racial aí que, por mais que às vezes a gente tente ignorar, ela age como determinante, né? Então, ignorar não vai mudar essa realidade. Então, quando você tem esse tipo de ação, esse tipo de medida, você está equiparando oportunidades, né? Então, o pensamento das ações afirmativas, ele é muito simples. Se você tem um passado desigual, que gerou realidades sociais desiguais, que gerou realidades políticas desiguais,
Você precisa promover ações afirmativas no presente para equiparar essas oportunidades. Então, é isso que as cotas raciais vêm fazendo. Então, elas fazem nas universidades, mas elas podem fazer também nas empresas privadas, elas podem fazer no ingresso, né, de pessoas em cargos estratégicos, em posições estratégicas na política. E é assim que a gente começa a mexer, né, um pouco nisso que tem sido o racismo no nosso país, né? Então, extremamente necessário. Regis, a gente tem mais duas pessoas que querem fazer pergunta, é a Tayane Lopes e a Lilian Peixoto. Aí elas poderiam fazer a pergunta, passar a palavra para você e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar por conta do tempo. Pois Pode é. ser? Pode ser. Boa noite, professor. Você falou sobre as cotas, né? Como que identifica quem realmente faz parte da cota ou não. Só que falhou meu áudio, eu não consegui ouvir bem. Eu queria entender como é que funciona. A pessoa ela tem que ter a característica para ela adquirir a cota, é isso? Certo. Aí a outra pessoa vai perguntar, para depois eu responder as duas? Certo. Lilian. Olá, boa noite. Desculpe aqui um pouquinho da demora. Boa noite, professor Regis. Muito obrigada, tá, pela palestra, pelo bate-papo, realmente bastante interessante. A minha pergunta, eu gostaria de saber qual é a sua visão, e a visão, às vezes, até dos colegas não vai dar tempo, porque estamos em cima da hora, mas aquele aluno que tem as mesmas condições, que ele veio de escolas, eles vieram de escolas muito boas, e as mesmas condições, digamos, da minoria, do privilégio, né, dos brancos, em relação às cotas, né? Se aquele aluno que teve, ainda assim sendo negro, que teve a mesma, digamos, oportunidade daqueles outros alunos ali do convívio dele escolar, em relação às cotas. Certo. Ótimo. Obrigado pelas perguntas. Começando pela Tayane, como que se identifica quem usa cota, né? Hoje, o que essas comissões elas têm utilizado como principal orientação é o trabalho do professor Horácio Nogueira, que era um professor aqui da Universidade de São Paulo, que ele vai fazer um estudo sobre as relações raciais no Brasil, que é onde ele vai falar que o nosso racismo, ele é um racismo de marca, ele é um preconceito de marca, ou seja, a partir das características físicas do indivíduo, eu determino a maneira que ele vai ser discriminado. Então, quando uma pessoa negra, e aí quando a gente fala negra, a gente fala sobre pretos e pardos, quando uma pessoa preta e uma pessoa parda, ela é discriminada, ninguém pergunta a ascendência genética dela, né? Não fala assim, olha, sua avó era negra, e aí a partir disso faz a discriminação. Não, é a partir do que ela vê. Então, se a textura do seu cabelo é crespo, se o seu tom de pele é escuro, se os seus traços lembram traços de povos africanos, e a partir disso faz o exercício da discriminação. Então, como que se identifica quem faz o uso das cotas? O que as comissões de heteroidentificação fazem no geral é analisar essas características físicas, textura do cabelo, tom de pele e formato do rosto. E aí essas características analisadas, né, averiguadas pelas comissões, vai determinar se essa pessoa é alvo da política de cotas raciais ou não. Né? Olha, não, ela tem um perfil da ampla concorrência, ela é uma pessoa branca. E aí eu convido vocês também a fazerem uma pesquisa rápida no Google mesmo, sabe, em pesquisa simples, que vocês vão ver quem são as pessoas que têm sido eliminadas, né, dos processos seletivos. Aí você vai ver que é um problema muito mais ético do que racial,
né, que realmente as pessoas que são eliminadas são pessoas que ninguém tem dúvidas de que são pessoas brancas, né? Então, essa é a análise que é feita pela comissão. E ali ela coloca, né, no caso de alunos negros que tiveram melhores condições, e como que eles ficam em relação a estudantes brancos pobres, né, que não foram privilegiados. As cotas, a primeira coisa é que as cotas raciais no nosso país, ela é para a escola pública, né? Então, necessariamente, todos os estudantes que utilizam das cotas têm que apresentar certificado de conclusão do ensino médio em escola pública, na rede pública. E aí, a partir disso, se faz os recortes. Então, mesmo aquele estudante negro fala, olha, eu estudei em escola particular, mas eu tinha 100% de bolsa. Ele não tem direito às cotas raciais, né? Então, é para as escolas públicas, e a partir disso tem os recortes, né? Se ele é negro ou indígena, ele entra na cota racial, que a gente fala PPI, né? Pretos, pardos, indígenas. Se ele vem de família de baixa renda, e essa baixa renda é o quê? Com renda per capita inferior a 1,5 salário, né, por pessoa da família, ele entra por questão de renda. Se ele é uma pessoa com deficiência, ele entra na vaga com pessoas com deficiência, né? Então, essa tem sido a divisão. Então, acaba que essas cotas raciais, elas não tiram a oportunidade, né, daquela pessoa branca e que não teve as mesmas condições financeiras, né? O único privilégio que ela teve foi um privilégio de raça, ainda assim ela consegue acessar as ações afirmativas e usufruir das cotas nas universidades, ok? Então, uma pessoa parda, ela também conseguiria participar das cotas, entrando nesses requisitos. Sim, isso. Considera-se negro, pretos e pardos, né? Certo. Não, tá bom. Muito obrigada, professor. Obrigada, Adriane. Tayane. Fala mais, Dineia. Tem um comentário aqui no chat, não tem um nome aqui. A pessoa está pedindo para o Regis falar um pouquinho das ações afirmativas no âmbito da saúde. Mas eu não sei quem é, porque só tem um código aqui. Eu não... É porque eu esqueço de colocar meu nome, é a Miriam. Toda vez eu esqueço. Olha, gente, a participação de vocês vai ser pontuada pela lista de presença, viu? Então, aproveita a Miriam aí, tem que assinar o nome, combinado? Então, vou pedir para o Regis, se der tempo dele comentar rapidinho, e aí já fazer suas considerações finais, Regis, né? Pelo horário. Certo. Obrigada. Então, essa questão da saúde, né, que a Miriam coloca, é extremamente importante. Na saúde, a gente ainda não fala de ações afirmativas, a gente fala sobre saúde da população negra, né, que é um campo que está em ascensão, né, tanto do ponto de vista da pesquisa, como também do próprio ponto de vista médico mesmo, da forma de tratamento. Porque como o racismo ele é estrutural, ele vai garantir que as diferenças raciais, elas se perpetuem em diferentes lugares. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre violência obstetra, né, a maioria das mulheres que sofrem de violência obstetra são mulheres negras, né? Quando se fala sobre hipertensão, diabetes, né, o maior número dos pacientes com essas doenças são pessoas negras. E isso diz respeito à saúde da população negra. Então, é um ponto que vem sendo mais bem estudado e de extrema importância, né, para a gente entender quais são as especificidades, né, envolvidas, né, que fazem com que as relações, que dá importância para a gente dar atenção às relações raciais na saúde, né? Então, as ações afirmativas na saúde, ela poderia ser, por exemplo, na contratação, né? Quantos médicos negros a gente tem, quantos enfermeiros, profissionais da saúde, né? E aí sim você coloca ações afirmativas para garantir a contratação dessas pessoas. Mas para combater, que é também uma forma de combate ao racismo, mas para combater também isso no atendimento, é você dar atenção à saúde da população negra, que também, infelizmente, é uma pasta que foi excluída, né, extinta do Ministério da Saúde e que traz consequências, né, desastrosas para a população negra. Então, pessoal, assim, seriam essas minhas considerações, né? Acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito boa aqui,
né? Eu fico muito feliz de falar com pessoas de diferentes áreas, né? Saber que a gente está ampliando, né, essa temática racial para os outros campos, né? Que isso não é uma especificidade da história, da antropologia. Todos nós temos que nos debruçar em cima dessas questões e nos tornar, assim, um agente de combate ao racismo no lugar onde a gente está, né? Seja na escola, na faculdade, no nosso trabalho, em outro trabalho. A gente tem que realmente assumir essa posição antirracista para reverter essa realidade que a gente está. Então, eu agradeço mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite da professora Adriane, e em ações futuras também pode mencionar, se ficou alguma dúvida, pode me enviar depois, ou alguma questão, né, que a gente queira aprofundar, que a gente continua conversando aí e se preparando também para 2022 para garantir a continuidade dessa política que tem sido aí uma das principais ferramentas de promoção à igualdade racial no nosso país. Então, obrigado. Obrigada, professor Regis. Foi muito bom mesmo, muita informação, muitos temas para a gente refletir. Te agradeço a participação, agradeço a todos que estiveram conosco hoje. Vamos combinar novas conversas, tá? Em outras oportunidades, para a gente poder continuar estudando esse tema tão importante para todos nós. Tá? Perguntas não faltam, né, gente? Regis, posso divulgar seu contato no grupo? Pode ou sim. Melhor o WhatsApp ou e-mail para você? O e-mail é melhor, porque tá. Esses dias eu não tô olhando o WhatsApp, né, igual eu te falei à tarde, mas eu vou te mandar meu e-mail aí no WhatsApp, aí pode compartilhar, sim. Então tá, certo? Te agradeço. E depois, quando você terminar a sua pesquisa, né, nós temos interesse também. Vamos divulgar sim, com certeza, tá? Então tá. Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês aí, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau. Até, professor. Até mais. Obrigada a todas e todos que estiveram conosco.